Mas na próxima afirmação é que todo mundo adora algo, incluindo ateus, mesmo que eles possam não saber disso. Bom trabalho. Obrigada. Oi, olá. Eu sou a Zena, então eu quero começar definindo os termos. Como você define adoração? Priorizar. Priorizar. Então, quase como ter uma preferência por algo em relação a É uma hierarquia de preferências. E você a usa para direcionar sua atenção. Então, o que quer que você esteja prestando atenção, você está adorando. Certo, então eu meio que me familiarizei um pouco com a sua ideia de uma hierarquia carregada de valores. Certo. E você meio que postula que no fundo dessa hierarquia, ou você chama isso de topo, ou fundo, com surpresa, no fundo dessa hierarquia, essa prioridade fundamental na sua vida será considerada Deus. Isso é correto. Certo. Estou tentando imaginar uma situação em que poderia haver alguém que tenha uma prioridade fundamental, que seja diferente da de outra pessoa. Ah, definitivamente. Certo. Então podemos ter diferentes concepções de Deus. É por isso que lutamos. Certo. Então, essencialmente, não há um Deus, mas há vários deuses. E esses deuses existem em algum reino da verdade. Tipo, é verdade que essa pessoa tem um Deus e ele existe. Sim, provavelmente é melhor pensar nisso como múltiplos valores, mas que há uma hierarquia de valores com algo no fundo. Certo. Mas no fundo está Deus e há um... Sim, então no Isso fundo é- está Deus. E cada um pode haver várias pessoas com diferentes concepções de Deus. E todas elas são válidas em serem chamadas de Deus. Assim, existem múltiplos deuses que existem. Depende do que você quer dizer com válido. Até agora, tudo bem, mas depende do que você quer dizer com válido, porque eu diria que algumas concepções fundamentais não funcionam quando são implementadas. Então, se você colocar a coisa errada na fundação, você acaba no inferno, por exemplo. Isso é o que acontece em estados totalitários. Certo. Sim? Então eles você não são está- todos iguais. Tipo, nem todos os princípios fundamentais são iguais, mesmo que possam ser igualmente fundamentais. Certo. Então, o que faz com que um tipo de princípio fundamental seja melhor do que outro? Essa é uma excelente pergunta. Iterabilidade. Imagine que você joga um jogo com alguém e você é uma criança e é divertido. Então você joga de novo, e de novo, e de novo. É uma repetição. Sim, é a jogabilidade em várias iterações. Então você tem um amigo e um amigo é melhor do que ter um jogo, certo? Então é uma amplitude de aplicação, é outra. Então se é só para mim agora, não é tão bom quanto algo que traria benefícios para nós dois ao longo do tempo. Certo. Então, estamos explicando características que podem ser aplicadas a esses tipos de valores fundamentais. Mas por que essa iterabilidade a torna melhor e o que significa melhor? Bem, uma característica de melhor é provavelmente ser escolhido voluntariamente. Então Certo. Outro tipo de qualidade descritiva. Então, estamos falando sobre características que, em algum tipo de sistema, com um objetivo, um resultado, sendo como, podemos talvez dizer, felicidade, certo? Ou algum Harmonia. tipo de harmonia. Sim, isso é melhor. Não felicidade, exatamente, porque é muito a curto prazo. Exatamente. Então, como alguém que é ateu, certo? Posso explicar que dentro de um sistema, Está gostando? Nos abençoe se inscrevendo no canal. Curta o vídeo para que ele aqueça o coração de mais pessoas. existem coisas que podemos ver como melhores ou piores para atingir esse objetivo ou esse resultado. Mas quando? O que nos interessa, porém, é o que poderia tornar essas coisas indiferentemente de qualquer sistema, certo? Bem, imagine que você configura um sistema e o implementa, e ele produz resultados opostos aos que você pretende. Quero dizer, isso não é um bom sistema. Exatamente. Certo? Então, os princípios fundamentais estão falhando, porque quando você os implementa, o jogo degenera em vez de progredir em direção ao objetivo. Certo. Então estamos falando dentro de um sistema, no entanto. Quando falamos sobre algo ser moral, certo, absolutamente moral, significa que sem um sistema, certo, essa coisa é simplesmente moral sem razão. Como, independentemente de posição, essa coisa é boa. Então estou tentando descobrir se tal coisa pode existir. E se assim for, você acredita que essas coisas são morais por si mesmas, como auto-evidentemente morais, ou são morais de acordo com um sistema? Não posso defini-los com mais precisão do que já fiz, Certo. realmente. Em relação à moralidade, quando falamos do divino, quando falamos de Deus e religião, esses princípios morais e a religião, certo? E Deus existem como bons, porque é Deus, certo? Então é auto-evidente, certo? Sem qualquer tipo de objetivo ou resultado, isso é bom. Então eu quero descobrir como... Há um elemento disso que é verdade. Então, por exemplo, na história de Jó, Jó é injustamente torturado em consequência de uma aposta entre Deus e Satanás. E assim, Jó é emblemático de alguém que está sendo prejudicado sem razão aparente, certo? Então, a resposta de Jó a isso é que ele se recusa a perder a fé em si mesmo. E ele se recusa a perder a fé na bondade suprema do ser, certo? E essas são decisões axiomáticas.
Elas não são exatamente dependentes de evidências, porque ele está sofrendo. Há uma arbitrariedade nisso que é reminiscente do que você afirmou. Então, estou essencialmente tentando descobrir. Você acredita que algo pode ser bom, como posição, independentemente? Algo que Eu não pode sei ser o que bom, você quer dizer com independente de postura. Você quer dizer independente de pessoas? independente das pessoas. Podemos usar isso ou mais, quero ser mais específico. Algo que pode ser bom, certo, independentemente de qualquer objetivo final. É simplesmente bom. Não, acho que o bem está ligado ao objetivo. Objetivo, certo. Concordo completamente. Então, de certa forma... É por isso que o objetivo religioso no cristianismo é o estabelecimento do céu ou o reino dos céus na terra. É dependente de um objetivo. Entendi. E assim está em referência a um objetivo. Ou o objetivo Então, seria a imitação O objetivo de alguém, certo, pode ser algo que não englobe estar em conformidade com Deus ou estar com Deus. É o tipo de coisa que pode acontecer. Não, a coisa com a qual eles querem estar incongruo, aguente firme, tá certo? Isso mesmo, isso é bom, isso é ótimo. A coisa com a qual eles querem estar em congruência é fundamentalmente equivalente ao Deus Então, deles. o que faz alguém ser cristão e o que faz alguém não ser cristão? O que faz... Tipo, é isso que estou tentando descobrir. Porque Essa é uma boa pergunta. Sim, bem, Sim. provavelmente a resposta mais profunda para isso é a disposição de carregar sua cruz voluntariamente e subir a colina independentemente das circunstâncias. Certo. Então, se alguém pode acreditar em... alguém pode ter um Deus. Porque, na sua definição, sua primeira preferência, isso é Deus, certo? Então, alguém pode acreditar em Deus, certo? E não ser cristão, certo? Sim, bem, há uma declaração que Cristo faz nos evangelhos, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos Então, céus. nem que eles estejam dizendo que acreditam em Deus, Não, mas mas eles... é por isso que estou dizendo isso para você, que o próprio Cristo aponta que há uma diferença entre pessoas que dizem que acreditam e pessoas que agem conforme isso. E a questão fundamental é a ação, em vez da crença declarada. Mas ele também diz que, sabe, para ser salvo, certo, você deve acreditar que Deus morreu pelos seus pecados ou que Deus ressuscitou de alguma forma. Então, é como eu não acho necessariamente que podemos tirar da Bíblia e dizer que, tipo, agir de acordo com Deus não necessariamente significa ou agir de acordo com, sabe, os princípios de Deus, como, por exemplo, o sacrifício, como você fala sobre significa que você é cristão. Eu não vejo como você pode tirar isso daquela interpretação e, então, sabe, meio que justificá-lo como uma verdade. Eu não acho que o fato de você se sacrificar é suficiente para te tornar Então? cristão. Podemos repetir mais uma vez o que você acredita que torna alguém cristão? Há muitas coisas, mas uma das mais fundamentais é que você acredita que o cosmos em si está fundamentado no princípio do autossacrifício voluntário. Melhor encontrado, deixe-me oferecer-lhe um exemplo contrário. Então, eu poderia assumir que o poder regras, então minha suposição seria, se eu conseguir fazer você fazer isso, eu ganho, certo? E posso fundar uma sociedade inteira nisso, e isso acontece muito, a propósito. E é assim que as sociedades tendem a se degenerar. E assim seria uma sociedade fundada no princípio de que você tem que sacrificar e eu não preciso, certo? Agora, o contrário disso seria algo como você renunciar voluntariamente e com coragem a todas as coisas que precisa para se situar adequadamente em relação ao futuro e outras pessoas, certo? Então, há uma harmonia. É por isso que falei sobre a harmonia Então, antes. você navega pela sua vida? Certo. De acordo meio que com esse princípio de autossacrifício. Posso dizer dessa forma? Sim, você pode definitivamente dizer assim. Isso está exatamente certo. E navegar é o termo Alguém não correto. precisa ter nenhuma consciência de Cristo, da história de Jesus. Mas digamos que 60% de suas ações, certo? Ou mais, qualquer tipo de métrica que você queira usar, estão alinhadas com esse Então, autossacrifício. os pensadores cristãos da Idade Média lidaram exatamente com esse problema quando estavam falando sobre os filósofos pré-cristãos, por exemplo. E notaram a semelhança, digamos, entre o pensamento grego pré-cristão e o pensamento cristão posterior e presumiram que havia atores morais fora do domínio cristão. Eles estão se dirigindo à pessoa... Mas cristão, no entanto. Bem, É isso. até certo ponto, novamente, isso é uma questão de definição. Porque eles não estariam proclamando proposições cristãs, mas estão agindo conforme o padrão, certo? Então, sim. Então, imagine que o cristianismo completo envolveria uma dúzia de coisas. E você pode imaginar alguém que não sabe nada de cristianismo, digamos, praticando 8 delas, certo? Então, eles Certo. seriam 8, Então- 12 avos cristãos, ou algo assim, menos. Mas Bem, pra ser, tipo, um cristão completo, como alguém pode dizer? Eu sou cristão. Tipo, eu sou cristão. Não 8, 12 avos, mas cristão. Como isso faz sentido? Bem, eu hesito em fazer isso pessoalmente, porque acho que é o tipo de objetivo que você deve ter muito cuidado ao proclamar o técnico... Mas a crença não é necessariamente... Para ser majoritariamente cristão, a crença não é necessária. 8, 12 avos, ou você sabe, Bem, certo? depende do que você quer dizer com crença, veja, porque eu diria que seguir o padrão é a forma mais profunda de crença. Agora, você poderia acrescentar a isso o que você diz. Então, sabe, talvez na situação ideal, como você age e o que você imagina e o que você diz são a mesma coisa.
certo? Mas você pode imaginar um hipócrita que diz todo tipo de coisas maravilhosas e não faz nada. E você poderia imaginar outra pessoa que age de forma muito positiva, mas não proclama nada. Certo. Então, o que estou meio que vendo é como uma análise descritiva realmente abrangente, mas descritiva da ação humana, do pensamento humano, e pela qual podemos caracterizar as pessoas e categorizar as pessoas. Mas eu não vejo... Por que encaixa? Tipo, não, quando digo em caixas, quero dizer, posso te categorizar com base nas suas ações, não necessariamente no que você diz, mas com base nas suas ações, que você é mais ou menos cristão, certo? Coisas assim, certo? Então podemos categorizar as pessoas como cristãs. Eu diria mais ou menos voluntariamente auto-sacrificando que... Sim, sim. Mas isso também é o que chegamos. É que alguém pode ser, tipo, 60% ou 70% cristão, simplesmente agindo dessa maneira. Richard Dawkins é assim. Eu assisti isso hoje. Tá bem, vamos parar por aqui. Você foi votado para sair pela maioria. Muito obrigada. Realmente muito ponderado. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Eu sou o caminho.